Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí no dia 6/8/2020. A gente vai estar trabalhando mais um conteúdo, dando continuidade à nossa aula de fração. A gente vai estar trabalhando da página 59 à página 64. A gente vai estar falando agora sobre comparação de fração e, por seguinte, simplificação de fração. Então vamos lá. Quando a gente trabalha a comparação de fração, o objetivo é para a gente poder ver se a fração são iguais, tá? Se uma é maior que a outra ou se é menor. Então a gente trabalha com o sinal de igualdade e com os sinais de desigualdade. Então, para a gente saber se uma fração ela é maior, menor ou igual, primeiro caso aí que a gente vai estar vendo é quando os inteiros forem o mesmo e o numerador também. Observe que os numeradores das duas frações são os mesmos e os denominadores, que são os inteiros, também. Quando isso ocorre, eu estou querendo dizer o quê? Que as frações são iguais, tá? Então, quem vai ficar como sinal aí? O sinal de igual, tá? Então, 2 quartos da primeira fração é igual a 2 quartos da segunda fração. Frações com denominadores iguais, tá? A maior vai ser aquela que tiver o maior numerador. A gente observa aí que os denominadores, né, os inteiros, eles são iguais, mas os numeradores, eles são diferentes, né? O caso aí é diferente do que a primeira que eu mostrei para vocês, que ambos são iguais, numeradores e denominadores. Então, elas são iguais. Agora, os numeradores são diferentes, tá? E os denominadores são iguais. Vai ser maior aquela que apresentar o maior numerador. Ou seja, 3 quartos vai ser maior do que 2 quartos, ou 2 quartos menor do que 3 quartos. Terceiro exemplo é quando os numeradores forem iguais e os denominadores forem diferentes, tá? A maior fração vai ser aquela que apresentar o menor numerador, tá? Por que a maior fração vai ser aquela que apresentar o menor numerador? Porque ela se divide, tá? Menos vezes do que a fração que tem o maior numerador que ela. Por exemplo, 1 quarto é 1 meio, tá? Ele é maior do que 1 quarto. Por que 1 meio é maior do que 1 quarto? Porque 1 meio, eu estou dividindo o quê? O 1 duas vezes, né? Lembra? Fração, uma divisão. A segunda fração, 1 quarto, eu estou dividindo esse 1 quatro vezes. Então, quem vai ficar maior? A que se divide menos. Então, quanto o numerador da fração que for menor, essa fração ela vai ser o quê? Maior, tá? E isso quando os numeradores forem iguais e os denominadores forem diferentes, tá? Isso aí é nosso terceiro caso. Quarto caso, quando ambos forem diferentes. Agora, numeradores e denominadores, eles são diferentes. A gente vai ter que retornar lá no conteúdo que nós estudamos lá no segundo bimestre, que é o MMC, tá? A gente vai ter que fazer aí os fatores primos de 7 e 9 para tornar o nosso denominador comum. O que é tornar o nosso denominador comum? Torná-los iguais. Primeiramente, a gente vai fazer essa fatoração, conforme vocês aprenderam aí no segundo bimestre, 7 e 9. Vou trabalhar com meus fatores primos. Não posso começar por 2, por quê? 7 e 9 são ímpares, tá? Então, vou começar pelo segundo número primo, que é o 3. Por quê? Porque o 3 ele pode o quê? Dividir o 9. Então, vou começar por ele. Então, vou repetir no 7. Vou dividir por 3 até onde der, até eu continuar encontrando um divisor para ele. Quando não der mais, só pelo próprio 7. Multiplicando esses fatores primos encontrados, eu encontro 63. Encontrando esse 63, este vai ser o meu novo denominador comum das frações 5 sétimo e 4 nono. Então, o denominador de 5 sobre 7, que o denominador é 7, não vai ser mais 7, vai ser 63. O denominador da fração 4 nono, o qual o denominador aí é 9, não vai ser mais 9, vai ser 63, através, tá, do MMC, que me deu esse valor. Bom,
O denominador eu já sei. E o numerador? Continua sendo o mesmo? Não. O que eu vou fazer para encontrar o numerador? Eu vou pegar o 63, que é o meu novo denominador, eu vou dividir pela parte de baixo da fração ali do 5 sétimo, vou dividir por 7. 63 dividido por 7, 9. E vou multiplicar pelo de cima, que é o 5. Divide pelo de baixo, que é o 7. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, que é o 5, em cima. Olha a setinha aí, indicando o que a gente tem que fazer. Então, 63 dividido por 7, 9. 9 vezes 5, 45. Então, aí já encontrei meu numerador. 45 sobre, quem é meu novo denominador do MMC que foi encontrado? 63. Então, vai ficar 45 sobre 63. Agora, eu vou para a segunda fração, que é o 4 sobre 9, 4 nonos, né? O mesmo processo eu vou fazer. Vou dividir pelo de baixo, 63 dividido por 9 dá 7. E vou multiplicar pelo de cima, conforme a seta aí, tá, me orienta a fazer. Então, 7 vezes 4, 28. Pronto. As minhas novas frações não vai ser mais 5 sobre 7 e 4 sobre 9, tá? Porque ela sofreu todo esse processo de ter inicialmente o mínimo múltiplo comum e de ter esse processo aí de divisão e depois multiplicação para achar o numerador. Então, vai ficar 45 sobre 63 e 28 sobre 63. Logo, quem é maior? Naquele caso que a gente viu, ó, vou retornar aqui, ó, quando os denominadores forem iguais e os numeradores diferentes, vai ser aquela que tem o maior numerador, né? Então, retornando aqui, logo, 45 sobre 63 é maior do que 28 sobre 63. Os denominadores são iguais, tá? Mas o numerador 45 é maior do que o numerador 28. Então, prosseguindo, agora podemos aí, ó, comparar, conforme vocês podem ver. Então, 5 sétimo vai ser maior do que 4 nono, tá? Quando eu faço todo esse processo, a minha fração ela não alterou o valor, não. O resultado alterou os números, sim. Mas 45 sobre 63 é a mesma coisa de dividir 5 sobre 7. Se vocês dividirem, vocês vão achar o mesmo resultado, tá? 45 dividido por 63 é igual ao resultado de 5 dividido por 7. 28 dividido por 63 é igual ao resultado de 4 dividido por 9. O que a gente fez aí? Só um processo, tá? Para a gente poder fazer o quê? Uma comparação. Primeiramente, tornando os denominadores iguais. Simplificação de frações. Observe. Observe que essas frações, elas são o quê? Tem o mesmo resultado. Por quê? O denominador, ele é o dobro, tá? E em todas as frações, ele é o dobro do numerador. Então, o denominador, ele é múltiplo, tá? Então, o que acontece? 5 sobre 10 é igual a meio. 4 sobre 8 é igual a meio. 2 sobre 4 é igual a meio. Tá? Então, a gente pode fazer essa comparação dessas frações sendo o denominador múltiplo do numerador, né? São todas aí frações aparentes. E agora, a gente fazendo esse processo de simplificação, a gente vai ter que ter a percepção, tá? A análise de que existem frações redutíveis, a qual podem ser simplificadas, e existem frações irredutíveis, as quais não podem ser simplificadas. Por exemplo, 7 sobre 5. Eu não consigo achar um divisor comum que divida 7 e 5 ao mesmo tempo. A este tipo de fração, eu vou chamar de fração irredutível, não tenho que mexer, ela vai ficar dessa maneira. Agora, 4 sobre 6, 4 é par e 6 também é par. Logicamente, não é porque são apenas pares, tá? São porque existe um divisor comum entre 4 e 6. Quem é? O 2. Eu consigo dividir o 6 por 2, tá? E achar um resultado natural. Da mesma forma que eu consigo dividir o 4 por 2 e consigo achar um resultado natural. Então, a este tipo de fração, eu vou chamar de fração simplificável. Observe. Tá? 4 sobre 6, dividindo por 2, ó, em cima, ó, tá vendo? Numerador dividido por 2 e denominador dividido por 2. Eu vou achar, tá, uma fração equivalente, que a gente estudou na aula anterior. Quando eu divido por 2, eu acho uma fração equivalente, que vai ser igual a 2 terços.
Logicamente, poderia ter, tá? Por exemplo, 3 sobre 9 é uma fração simplificável? Sim. Por quê? 9 é múltiplo de 3. Então, eu posso dividir por 3 aí no caso. 3 dividido por 3 e 9 dividido por 3. Eu vou encontrar 1/3. Tá? Para a gente não confundir, achar que só vai simplificar quando for par. Não. Basta apenas ter um divisor comum entre numerador e denominador. Já torna esta fração, tá, simplificável. Ok? Então, nossas atividades de hoje. Vocês já estão assistindo o vídeo, então vocês vão fazer os exercícios do livro na página 60, 61, 63 e 64 e fazer as atividades online e postar. Não pode deixar de postar, pois a mesma contabiliza a presença de vocês, ok?